Filipe estava no deserto quando o Espírito o chamou para um carro. Lá estava um homem lendo Isaías, mas não entendia nada. Uma simples explicação transformou aquela vida para sempre. E você? Está lendo a palavra de Deus, mas quem está explicando para você quem é Jesus? Evangelho de hoje, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vocês que a Deus temem, venham escutar. Vou contar para vocês todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que paz estejam com vocês. Hoje temos um encontro extraordinário para refletir sobre como Deus age em nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. A história de Filipe e do eunuco etíope nos convida a entender algo profundo. A graça de Deus não nos busca por acaso, mas com propósito. E esse propósito culmina sempre em salvação e vida eterna. Vejam só como tudo acontece na primeira leitura. Filipe está em uma missão. Segue a voz do Espírito Santo e se vê diante de um homem perdido em dúvidas. O eunuco está lendo as Escrituras, mas não compreende. Há um vazio dentro dele. Quantas vezes não estamos assim? Lemos a vida, lemos os sinais de Deus, mas algo nos falta. Falta-nos alguém que nos ajude a compreender, que nos mostre o caminho. Filipe não hesita. Ele segue a orientação do Espírito e se aproxima. E aqui está um ponto fundamental. A graça de Deus funciona através do nosso sim, da nossa disponibilidade. Filipe poderia ter tido medo, poderia ter questionado, mas ele apenas obedeceu. Essa obediência é o primeiro degrau para viver em estado de graça. O eunuco, por sua vez, reconhece sua ignorância com humildade. Como posso compreender se ninguém me explica? Esta é uma pergunta de um coração aberto, de alguém que reconhece sua necessidade de Deus. E sabe o que Deus faz com corações assim? Ele envia quem pode ajudar. Ele não nos abandona na escuridão. Filipe explica, abre as Escrituras, mostra como o profeta Isaías falava de Jesus, do Messias que viria sofrer e morrer pela salvação de todos nós. E aqui começa a transformação. O entendimento chega, mas não sozinho. Ele vem acompanhado de uma decisão. Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado. O batismo é o sacramento da salvação.
o momento em que nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida nova em Cristo. O eunuco não quer adiar. Ele sabe que está diante da graça e não quer deixá-la escapar. Mas vejam só o detalhe mais bonito. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Cheio de alegria. Esta é a marca da vida em estado de graça. Não é uma felicidade superficial. Não é contentamento com as coisas deste mundo. É aquela alegria profunda que só quem foi tocado pela salvação pode sentir. O Salmo responsorial ecoa essa mesma verdade. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Deus escuta, Deus não rejeita, Deus permanece ao nosso lado. E então, o Evangelho de João nos traz a palavra de Jesus que sintetiza tudo isso. Quem crê, possui a vida eterna. E repetindo, como se quisesse que gravássemos no coração: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Vocês entendem o que Jesus está nos dizendo? A salvação não é algo distante, não é uma esperança vaga. Ela está aqui, disponível agora. Através da fé, através da Eucaristia, através da vida em estado de graça, nós já possuímos a vida eterna. Ela não começa depois, na eternidade. Começa aqui e agora, quando nós nos abrimos à graça de Deus. Viver em estado de graça significa estar em comunhão com Cristo. Significa deixar que Ele nos alimente, que Ele nos transforme, que Ele nos leve à eternidade. Não é apenas cumprir regras, é permitir que o amor de Deus nos toque, nos mude, nos revigore todos os dias. Então hoje, nós queremos fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual é aquela área da minha vida em que ainda não permiti que a graça de Deus atue? Há algo que leio, que ouço sobre fé, mas que ainda não compreendo plenamente? E mais importante, estou disposto a deixar que alguém me ajude a compreender, assim como o eunuco se permitiu? Na descrição deste vídeo, vocês encontram recursos maravilhosos para aprofundar a vida espiritual, reflexões adicionais, guias de oração, materiais sobre os sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Tudo para ajudar vocês a viverem cada vez mais plenamente em estado de graça. Que cada um de nós saia dessa reflexão cheio de alegria, como o eunuco. Que reconheçamos que a salvação não é um luxo para depois, mas um presente para agora. Que nos permitamos ser tocados pela graça de Deus, através de Cristo, que é o pão vivo que nos sustenta e nos leva à vida eterna. Que assim seja em nossas vidas.